Quando eu era adolescente, eu vi pela primeira vez sobre o livro de Adão e Eva. Pensar que Adão e sua esposa teriam escrito um livro mexeu muito com minha imaginação, até saber, claro, que o livro era um pseudoepígrafo, ou seja, pseudo-falso, um texto falsamente atribuído a Adão e Eva. Eu sempre achei muito pesado usar o termo falsificação, porque parece que o texto quer realmente lhe enganar, e nem sempre é assim. Na verdade, eu gosto de usar o termo da cultura pop, que é o fanfiction. Se você for aí no Google, você pode ver o que significa. As pessoas podem criar histórias, né, histórias realmente da cabeça dela, mas usar personagens de algum livro já consagrado. Então, se você gosta de Harry Potter, você cria lá uma história qualquer, e aí você insere personagens do livro Harry Potter. Os judeus produziram muitos livros. E assim como, por exemplo, no Brasil nós temos o cânon literário, ou seja, os livros consagrados, como no caso do Machado de Assis, os judeus também possuíam uma lista de livros que eram consagrados, mas tinha aí um quê a mais. Essa ideia de ser consagrado era porque o livro tinha um status divino. O livro havia sido revelado, inspirado pelo próprio Deus, e aqueles livros, né, que possuíam esse status e que estavam inseridos na lista do cânon sagrado, eram livros que ditavam a vida religiosa e cívica do judeu. O livro de Adão e Eva, que tem como outro título o conflito de Adão e Eva com Satanás, por causa do conteúdo do livro, ele não faz parte do cânon, e ele foi traduzido pela primeira vez por Ford, que foi um especialista de línguas antigas, junto com mais dois especialistas, que eles traduziram pela primeira vez e foi publicado no livro Os Livros Esquecidos do Éden, em 1926. O livro de Adão e Eva teria sido escrito então originalmente no 6º século depois de Cristo por um egípcio que escreveu em árabe e logo depois traduziu para o etíope. Mas partes dessa versão que você pode ler no livro de Adão e Eva, eles podem ser encontrados também no Talmud, no Alcorão, que mostra que algumas dessas ideias circulavam na tradição oral daquele tempo, algumas ideias relacionadas à figura de Adão e Eva. Mas antes de continuarmos, eu queria deixar bem claro aqui que o livro de Adão e Eva não faz parte da Bíblia, não faz parte do cânon judaico, ou seja, não possui o status de escritura inspirada. Suas curiosidades, até suas possíveis realidades devem ser tidas pela natureza do livro. O livro é um pseudoepígrafo, é um texto falsamente atribuído a Adão e Eva. Mas devemos analisar como literatura, que nem por isso deixa de conter alguma verdade, alguma lição moral, por exemplo. Ninguém que estuda Homero ou fala da literatura clássica e até prega seus valores acredita em Zeus, Atenas ou Poseidon. Tendo isso em mente, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer do livro de Adão e Eva é, na verdade, os 79 capítulos. Porque quando ele começa a descrever ali a saída deles, né, do jardim do Éden, depois do pecado, eles vão para uma terra desértica, uma terra sofrida. E nos 79 capítulos, o que você vai mais ver é lamento, é sofrimento, é dor e é choro. Todos os capítulos, basicamente, sempre começa ou termina com alguma coisa relacionada. Praticamente todo o livro, todos os 79 capítulos, você vai ler pelo menos um versículo onde Adão e Eva estão ali lamuriando, lamentando o fato de terem pecado contra Deus e estarem agora sofrendo terrivelmente e se arrependendo porque eles perderam, né, aquele privilégio do Éden e estavam agora vivendo numa terra desértica, sofrendo, enfim. E aí no capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: Adão chorou e golpeou pesadamente seu peito, até que caiu e ficou como morto. Eu li esse texto em específico para mostrar que praticamente em cada capítulo você vai ler pelo menos um versículo que descreve Adão fazendo exatamente isso, lamuriando, pedindo perdão a Deus e refletindo o que eles perderam lá no Jardim do Éden e qual era agora a realidade deles vivendo em uma terra desértica. E durante esse processo de lamúria, de lamentação, quando eles ficam pensando como era a vida lá no Jardim do Éden e fazendo a comparação com os dias atuais, uma coisa que eles mencionam é a questão do corpo. Antes da queda, quando eles viviam no Jardim do Éden, eles possuíam um corpo luminoso. E depois do pecado, eles assumiram um corpo animal. Capítulo 2, versículo 4, porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa, e não tinham um coração voltado para as coisas terrenas. Capítulo 6, versículo 5, eu vos privei da natureza luminosa da qual estáveis então, e vos fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Capítulo 8, versículo 2, mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada. Capítulo 13, versículo 3, eu o privei dessa natureza luminosa, e ele se tornou opaco. Capítulo 23, versículo 7. Nem nos restava nossa natureza luminosa, mas nosso corpo está transformado, não se assemelha mais ao de antes. Interessante que os judeus sempre debateram muito sobre a natureza do pecado de Adão e Eva. O que teria sido exatamente o erro deles? Não só os judeus, mas também os primeiros pais da igreja. Um livro que eu sempre recomendo é esse aqui, Adam, Eve and the Serpent, que comenta que uma das interpretações
é que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, teria sido o ato sexual. Segundo os que defendiam essa tese, quando Deus disse: "Sede fecundos, tornai-vos muitos", a questão era que a geração, a produção de seres humanos não deveria ocorrer através do sexo animal. Ou seja, Adão e Eva erraram pela forma, não pelo conteúdo. Então, segundo esses intérpretes, algumas coisas dentro do texto de Gênesis indicariam isso. Como, por exemplo, depois do pecado, eles percebem a própria nudez. Depois, Deus ele passa a sentença dizendo que Eva daria luz com muitas dores de parto. Depois diz que ela teria muito desejo pelo marido, o marido a iria dominar. E até a árvore do conhecimento, no caso, a palavra hebraica yadá, conhecer, né, no sentido bíblico, significa ter relação sexual. Mas claro, o que é que todo mundo pensa é como é que Adão e Eva iriam se reproduzir se não fosse através do sexo. E é exatamente aí que o livro Adão e Eva entra no capítulo 13 para dar uma resposta através do mito. Pois eu te fiz luz e quis gerar de ti filhos de luz, semelhantes a ti. Então, segundo o autor do livro, quando Deus disse: "Sede fecundos e tornai-vos muitos", isso iria ocorrer de uma forma luminosa, embora o próprio autor não explicasse que forma era essa, mas não seria através do ato sexual. E outra particularidade é no capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: "Sentiram que deviam pôr um fim a si mesmos". O sentimento desse versículo, na verdade, ecoa por todo o livro. Então, devido ao peso do pecado, a sensação de remorso, eles tentam o suicídio várias vezes. Algumas vezes eles conseguem, e Deus vai lá, envia um anjo e ressuscita eles. E por último, gostaria de destacar o local que Adão e Eva vão morar assim que eles saem do jardim do Éden. No capítulo 4 diz o seguinte: "Eles caminharam e desceram docilmente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem, Adão lamentou-se e disse a Eva: Olha para esta caverna que será nossa prisão neste mundo. É um lugar de castigo." Adão e Eva deixaram então o jardim do Éden para habitar uma caverna que, segundo o texto, era tão escura que eles não conseguiam enxergar um ao outro. E para mim é impossível ler esse relato e não lembrar da alegoria da caverna de Platão. Se você não conhece, pode digitar aí no Google, mas basicamente Platão ele imagina pessoas que nasceram dentro de uma caverna e não tiveram contato com a realidade exterior. Havia uma fogueira atrás deles que projetava as imagens na parede e tudo que eles viam eram sombras, né? E eles achavam que as sombras eram a realidade. Para aqueles que nasceram na caverna, como seria o caso dos futuros filhos de Adão e Eva, aquilo seria apenas a sombra da realidade. Uma realidade que estava agora completamente fora de seu alcance.